Boa noite a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês nesse congresso maravilhoso. Como já previamente apresentado, me chamo Daniel Trindade. Sou apaixonado pela ciência, mas acima de tudo também sou apaixonado pelo grande designer, o grande criador, que no meu caso eu creio ser o Deus bíblico. E eu utilizo isso, eu utilizo da ciência como uma ferramenta para poder entender melhor a grandiosidade e a perfeição desse grande designer, que no meu caso é o Deus bíblico. E eu gostaria de apresentar hoje para vocês um tema muito especial. E por que eu digo que esse é um tema muito especial? Porque é um tema que falou muito no meu coração, eu aprendi muito enquanto eu estava preparando essa palestra para poder estar apresentando para vocês. Dediquei muito esforço, muito tempo, realmente, para poder entender sobre o assunto, e esse assunto ele é muito legal. Nós vamos ver, então, nessa noite, através do tema Da Lagarta à Borboleta, Design Inteligente em Ação, diversos milagres científicos que eu gostaria de chamar dessa forma. O processo desde o ovo até o nascimento da lagarta, a formação da pupa, a metamorfose, e então a transformação em borboleta, é simplesmente um processo incrível. É um processo magnífico, de deixar os nossos queixos caídos à medida que nós passamos a compreender tudo o que está acontecendo. Por que eu escolhi esse tema? Porque as borboletas é um bichinho que nós muitas vezes vemos no nosso dia a dia, mas nós não sequer paramos para pensar quanta complexidade existe no processo da vida, do ciclo de vida de uma borboleta. E eu sempre digo que quanto mais nós passamos a compreender como as coisas ao nosso redor elas funcionam, mais maravilhados com a criação nós ficamos. Porque nós vemos tanta complexidade, nós vemos coisas tão maravilhosas acontecendo que nós vemos o cuidado do designer com cada um de nós. E nesse caso, com as borboletas, desde a beleza de cada uma delas, e nós vamos ver que até mesmo lagartas possuem beleza também, até mesmo toda a complexidade científica das estruturas que elas possuem nas asas, na cauda e etc. Tudo isso vai revelar o quão perfeito, o quão magnífico é o designer que projetou todas essas coisas. Então, para dar início a essa palestra, eu gostaria de sempre trazer algo que eu sempre falo no início das palestras. Nós temos que ponderar os nossos estudos com duas questões. A primeira delas, aquele sistema é mais provável que tenha sido formado através de causas naturais, ou seja, processos aleatórios não guiados, acéfalos, com milhões e milhões de anos, poderiam formar esse tipo de complexidade? Ou será que a melhor inferência, ela vai ser uma causa inteligente, uma ação inteligente, uma mente que projetou todas as coisas, projetou todos aqueles sistemas, antevendo problemas que poderiam acontecer, por exemplo, para que tenha o sistema todo funcional, com propósito, exercendo a sua função. Então, durante essa palestra, eu quero que vocês lembrem dessas duas perguntas e se questionem a cada exemplo que nós formos ver. O que é mais provável? Uma ação inteligente ou uma causa natural? E chegando no final da nossa palestra, vocês devem colocar na balança qual dos dois lados vai pesar mais. Antes de qualquer coisa, também gostaria de poder estar explicando os 4 pilares da TDI. Os 4 pilares da TDI é de extrema importância para que cada um aqui nesse auditório possa entender e compreender, porque se você tem a definição de como funcionam os 4 pilares, e você passar os sistemas da vida por esses pilares, você consegue facilmente detectar o padrão de inteligência. Nós tivemos ontem pela manhã a palestra do professor Dr. Casey Luskin, que falou o que é a teoria do design inteligente. Ele trouxe muitos exemplos de como é o design inteligente, como se detecta o design inteligente. Falamos um pouco sobre isso já. Quem aqui estava ontem pela manhã, pôde acompanhar com a gente
Olha, bastante gente. Que bom que vocês ainda estão aqui conosco. Mas quem não pôde vir por algum motivo ontem pela manhã, eu quero explicar para vocês então os 4 pilares da TDI para que você possa detectar a inteligência. Nós vamos ter como um dos pilares a chamada complexidade irredutível. O que é a complexidade irredutível? Nós temos sistemas biológicos, por exemplo, que são tão complexos, possuindo tantas peças, que se você retira qualquer uma das peças daquele sistema, seja uma proteína, seja o que for que você retire do sistema, o sistema ele vai perder a sua função principal. Lembrando que é a sua função principal. Ela pode fazer algum outro tipo de função, por exemplo, mas se ela vai perder a sua função principal. O grande exemplo que nós usamos, a analogia que nós utilizamos nesse caso, é a ratoeira de Michael Behe, por exemplo. Então, Behe, ele utilizou o exemplo da complexidade irredutível falando de uma ratoeira. Se você pega a ratoeira ela vai ter uma base de madeira, ela vai ter um martelo, ela vai ter uma mola, ela vai ter várias e várias estruturas. Se você retira, por exemplo, a base de madeira, a ratoeira perde o seu propósito, que é pegar o rato. Se você retira a mola, ela vai perder o seu propósito, que é pegar o rato. Se você retira qualquer peça, ela perde o seu propósito, que é pegar o rato. E nos sistemas da vida é da mesma forma. Nós vemos que os sistemas eles já possuem as peças todas trabalhando juntas para que possa exercer a sua função final. Um segundo pilar é a informação. Esse pilar é um pilar muito legal. Nós vemos que na vida nós detectamos informação, como por exemplo códigos. Um código é informação. Então se você pega um código genético, que é o nosso DNA, ele é informação pura. Mas antes eu quero explicar para vocês o porquê que a informação ela revela um designer, por exemplo. Todos os tipos de códigos que nós temos hoje pela humanidade, código ASCII, binário, código Morse, todos eles foi necessário um programador. Por exemplo, código Morse, ele pode ser enviado mensagens através de sons ou flashes de luz. Se você fizer em código Morse esse som, isso quer dizer S. Se você faz esse som, quer dizer O. Se você faz um SOS, você está mandando uma mensagem de pedido de socorro. Mas para as pessoas compreenderem o código Morse como SOS, no caso desses tipos de sons, foi necessário um programador e falar, quando for 3 barulhos ou 3 piscadas rápidas, é igual a S. E quando for 3 lentas, é igual a O. Isso se chama programação, e uma mente inteligente precisou fazer essa programação. No nosso código genético, no nosso DNA, temos 4 letrinhas, A, T, G, C, que determinam todas as funções e produção das nossas proteínas, características do nosso corpo, que é basicamente informação também. Antevidência, problemas que precisaram ser antevistos para a solução do problema ser gerado antes do problema acontecer. Um grande exemplo é o do professor Marcos, ele utiliza o Prêmio Nobel das Aquaporinas no seu livro para poder falar sobre o sistema de romper o fio de hidrogênio quando vai entrar as moléculas para dentro da célula. Se esse fio de hidrogênio não fosse rompido, a célula implodiria, ela morreria de dentro para fora. Então, esse sistema ele tinha que estar pronto para solucionar esse problema desde o início. Não tem tempo para gerar esse problema. E isso se chama, então, antevidência. O problema foi antevisto e a solução já está antes do problema aparecer. E como último pilar, o ajuste fino. O ajuste fino ele é basicamente mais utilizado na parte do universo, mas não se limita a ser utilizado somente no universo. Podemos utilizar também o ajuste fino na vida. E como que ele é visto hoje na parte do universo? São as constantes universais, números fixos que regem todas as leis físicas que conhecemos, químicas e etc. E esses números eles são tão finamente ajustados, são tão precisamente ajustados, que se você altera cada um deles, qualquer um deles, pelo menor valor que for, não existe mais vida, não existe química, não existe física, não existe o nosso universo. Então, já agora que passamos por essa parte de apresentar os pilares da TDI, de poder mostrar como detectar a inteligência,
vamos ao exemplo, então, do tema da nossa palestra, que é exatamente as lagartas e as borboletas. Para que possamos entender de início, existe um ciclo de vida da borboleta. Esse ciclo de vida ele é determinado por 4 partes, 4 ciclos, e esses ciclos possuem subciclos em cada um deles. E a gente vai estudar alguns aspectos. Claro, não dá para a gente estudar todos nessa noite, mas nós vamos estudar alguns muito interessantes. Como primeiro padrão, nós vamos ter o ovo. Então, tudo começa no momento que a borboleta ela bota o ovo e ela coloca esse olho, nós vamos aprender que ela coloca nas folhas. Isso tem uma função muito importante do porquê tem que ser nas folhas. Mas o primeiro passo, então, é o processo onde o ovo ele é colocado nas folhas. O segundo ciclo é o ciclo da larva, também chamada de lagarta. É o momento que o ovo eclode, surge, então, a lagarta ela nasce e começa o segundo ciclo. Como terceiro ciclo, e sensacional, é a pupa, também chamada de crisálida. E esse momento é o momento onde vai acontecer a transformação de lagarta para borboleta, que é chamada de metamorfose. Como quarto ciclo, nós vamos ter a formação completa da borboleta adulta, onde ela vai iniciar, então, a sua vida como borboleta, vai fazer a reprodução, e todo o ciclo se inicia novamente com o depositar de novos ovos. Todo esse ciclo, dependendo da espécie, vai durar, em média, cerca de 30 a 60 dias. Algumas espécies, como, por exemplo, a monarca, ela vai ter um ciclo maior, podendo viver cerca de aproximadamente 1 ano. Mas a maioria vai estar em uma média de 30 a 60 dias. Então, onde tudo começa? Eu costumo brincar que, as mães elas possuem um sexto sentido. Se a mãe ela fala assim, gente, filho, vai chover hoje, leva o guarda-chuva. A gente tema em não querer levar o guarda-chuva. O que acontece? Chega no final do dia, chove. Isso sempre acontece. E no mundo das borboletas, elas possuem também coisas incríveis. E eu quero mostrar um pouquinho dessas ferramentas para vocês. Porque as mamães borboletas são simplesmente incríveis em cada detalhe para poder cuidar dos seus filhotinhos e aonde vai colocar os ovos. Então, cada espécie de lagarta ela vai possuir uma planta específica de preferência. Isso é extremamente importante. Ela é muito seletiva na alimentação. Se a mamãe borboleta seleciona a folha errada de uma espécie diferente, por exemplo, para poder colocar os seus ovos, assim que a lagarta nascer, ela vai morrer. Porque a primeira coisa que ela faz é se alimentar, ela já pega o composto errado da planta errada e ela morre. Então, a mamãe borboleta, ela não tem margem de erro, ela não pode correr esse risco. Só que o nosso designer, ele é tão perfeito, que ele falou, como não tem margem de erro, então eu vou fazer um negócio muito bem feito. E eu vou explicar um pouco para vocês cada uma das coisas que elas utilizam. Então, caso o ovo seja colocado na planta errada, pode resultar na morte da lagarta. Para isso, as borboletas são excelentes botânicas e possuem ferramentas peculiares de trabalho. O que é um botânico? Alguém que trabalha com plantas. É específico, é especialista na identificação, por exemplo, de plantas. Então, um botânico ele vai conseguir bater o olho num tipo de planta e vai falar, opa, eu já sei que planta é essa, que espécie é essa. E as lagartas elas são magníficas em identificar também as espécies. Só que elas utilizam ferramentas incríveis para isso. E eu vou apresentar para vocês algumas dessas ferramentas. O primeiro passo é escolher o berço. Quem já me conhece sabe, mas quem não me conhece, a grávida que veio aqui na frente buscar a premiação é a minha esposa, minha amada esposa, que está grávida do nosso primeiro filhinho. E a gente está muito feliz
por isso, né? Então agora a gente está passando por todo esse processo, né, de mamãe, papai, selecionar o quarto e tudo mais, fazer tudo isso, né? E aqui, para poder escolher o berço, ou seja, a folha a qual a mamãe borboleta vai colocar os seus ovos, ela vai usar de algumas ferramentas muito legais. Essa folha, esse berço, é chamado de folha hospedeira. O primeiro passo que a borboleta faz para identificar qual que é a folha que ela vai colocar, porque a folha tem que ser de espécie compatível com a dela, com a do filhotinho, vai ser identificar o cheiro, mas com as antenas, gente. Elas possuem antenas que funcionam como olfato, funcionam como uma espécie de nariz. Elas sentem o cheiro através das antenas. Só que a precisão de sentir esse cheiro é algo que literalmente explode a nossa mente, desculpa o termo, porque elas conseguem detectar uma diferença em partículas por bilhão. Uma parte por bilhão, elas já sentem uma diferença. E algumas espécies em até uma parte por trilhão. Não sei se vocês já ouviram o termo ppm, que é parte por milhão. A maior parte dos nossos equipamentos modernos, eles vão detectar precisões de ppm. Então, uma alteração, uma molécula de alteração em um meio de 1 milhão de outras moléculas. No caso das borboletas, você pode ter 1 bilhão de moléculas ou 1 trilhão de moléculas, que se uma molécula diferente for colocada ali, ela já consegue saber e identificar qual molécula é aquela e a diferença que acontece. Então, o primeiro passo, ela sente as moléculas voláteis das folhas e aí ela sente o cheiro. Opa, esse cheiro aqui é um cheiro familiar. Eu acho que está nessa direção aqui a folha. Ela vai lá, então, e pousa nessa folha que está emitindo esse cheiro. O segundo passo vai ser apalpar e identificar a forma da folha. Elas literalmente começam a passar as patinhas sobre a folha. Ela vai sentir o formato da folha, a textura da folha. Tudo isso já está pré-programado naquela borboleta de qual que é a folha que ela está buscando, qual que é a espécie que ela está buscando. Já está lá preparado no cérebro dela. Ela sabe qual que é o tipo. Então ela começa a palpar, ela vai pegando, vai passando a mão e tudo mais, vai passando as patinhas e tudo mais, para poder identificar toda a textura e a forma da folha. Opa, virou a chavinha. Ó, deu mais um checklist lá. A textura está adequada. Qual que é o próximo passo, então? Ela começa a arranhar a folha. Ela pega a patinha e vai causando ranhuras na folha. Isso é sensacional, porque elas sentem o gosto através das patas. Então, à medida que elas vão arranhando a folhinha, elas começam a sentir o gosto que aquela folha está liberando, e elas falam, opa, está virando mais uma chave, vamos passar aqui o checklist. Olha, o gosto dessa folha com as patinhas aprovou. É essa aqui que eu estou buscando mesmo. Mas ainda tem mais uma coisa que ela faz. As borboletas, elas possuem uma tromba. Elas esticam essa tromba e passam, então, a tromba ali onde estão as ranhuras que elas fizeram. Pegando, então, o gosto final, detectando através do gosto as moléculas internas daquela folha e, finalmente, batendo o carimbo de aprovado. Esse é o berço perfeito para eu poder colocar os meus filhotinhos para eles crescerem. Se eles nascerem aqui, eles podem comer tranquilamente dessa folhinha que eles vão sobreviver. Então, nós passamos para o próximo passo, que aí vai ser o depositar do ovo. O ovo, ele então é depositado naquela folha. E algumas coisas muito interessantes esse ovo possui de característica. Uma delas é que ele possui uma estrutura chamada estrutura simétrica. É uma estrutura que se repete ali em todo ele, e ele lembra uma espécie de cúpula. Alguns falam que até mesmo lembram uma espécie de sinagoga. Vi alguns estudos dos quais eles se referem dessa forma, assim, que é aquelas igrejas que fazem uma cúpula assim para cima, né? E isso é uma coisa muito legal, é uma estrutura que não é tão comum. Na verdade, não é nada comum você ver uma estrutura dessa no reino animal. Mas não paramos por aí. É um ovo que possui mais design do que somente a aparência dele. Ele também vai possuir um tamanho aproximado da cabeça de um alfinete.
bem pequenininho. Na imagem que vocês estão observando aqui, essa é uma imagem de uma foto, né, um pouco mais longe, e essa é uma microscopia. Então é um equipamento, é um microscópio, que ele chega bem perto, para poder ver a estrutura daquele ovinho. Eles possuem uma espécie de cola secretada pela borboleta. Conseguem observar essa estrutura aqui embaixo? Isso é como se fosse a cola que prende o ovo na folha. Como a gente aprendeu, o ovo ele tem que ser depositado na folha. Vocês vão entender já o porquê que tem que ser depositado diretamente na folha. Mas a folha balança. Você tem chuva, tem vento, sopra e tudo mais. Então, se ela simplesmente soltasse o ovo ali, o ovo cairia. Mas não. O designer já pensou. Ele falou, olha só, esse ovo ele tem que ficar na folha. Só que se ela simplesmente deixar o ovo lá, o ovo vai cair. E o bichinho vai morrer. Então, eu vou colocar ali um secremento ali para ela, que quando o ovinho sair, ele vai servir exatamente de uma cola e vai grudar ele na folha. E aí aquele ovinho vai ficar seguro, e nada vai acontecer com ele. E é assim que funciona esse secremento ali que a borboleta faz para poder prender o ovinho na folha. Além disso, o ovo ele possui uma camada de cera. Essa camada de cera, ela literalmente deixa o ovinho hidratado, protegido, aumenta a resistência do ovo e faz com que o ovo seja mantido na temperatura certa para a geração saudável da lagarta. Tudo isso que a gente está vendo aqui não seria possível por processos aleatórios. Se você não vê uma estrutura simétrica como essa, com processos não guiados e aleatórios, você não consegue imaginar um processo aleatório falando assim, olha só, eu preciso de ter uma espécie de cola para grudar esse ovinho ali. Por quê, pessoal? Porque desde a primeira borboleta que fosse pregar o ovinho, ele já cairia e o bichinho já morreria, não conseguiria sobreviver. Então você precisa do sistema já funcionando desde o início. Você precisa da cera para manter a temperatura e a hidratação do ovinho. Tudo já planejado. Nós detectamos muita inteligência, muito propósito quando observamos isso. Aqui nós vemos então o primeiro processo de nascimento. Após uma semana, o ovo então ele vai eclodir e a lagarta ela vai nascer com uma função programada. E qual que é essa função, pessoal? Comer. O pessoal já acertou. Mas é comer pouco? Não é comer pouco, gente. É comer muito. Olha só, eu sou pai de primeira viagem, e assim, eu ouvia dizer, né, que grávidas comiam bastante. Mas, nossa, minha esposa, gente, eu estou assim, reconhecendo ela agora de um jeito diferente, viu? Porque, olha, a grávida come bastante, viu? Mas nada chega perto do que a lagarta come, gente. Eu quero mostrar para vocês o quanto que uma lagarta come. Ela literalmente, ela nasce, e olha só, uma coisa que eu queria chamar a atenção antes da gente ver, é o ovinho. Está vendo como o ovinho ele tem uma tampa? Essa tampinha ela abre e a lagartinha sai. Já tem um sistema prontinho ali para a tampinha subir e a lagarta ela sair. É até bonitinho ver essa lagartinha comendo aqui, né? Então, em menos de 2 semanas, a lagarta ela vai simplesmente multiplicar o seu peso em mais de 3.000 vezes. E elas vão crescer mais de 100 vezes o tamanho original. Daniel, mas olha só, você está falando de números aí, eu quero entender melhor isso, não se preocupem. Eu preparei uma analogia exatamente para vocês entenderem o que isso significa. É a mesma coisa de vocês, mamães. Quem aqui é mamãe, levanta a mão assim, ó. Mamães, imagina o filhinho de vocês vai nascer com 3 quilos, e em 2 semanas o filhinho de vocês vai ter 11 toneladas. É bastante coisa, né? Nossa, o filhinho de vocês está tomando bastante leitinho, um leitinho bem especial, inclusive passa aí, porque tem que passar qual que é a marca para minha esposa. Então, gente, é muita comida. Elas precisam comer muito, porque o processo de metamorfose, ele é um processo que exige muitas moléculas, ela exige muita energia, é basicamente uma reconstrução total de um corpo em outro.
E para isso elas precisam acumular muita energia nesse processo. Então elas comem bastante, comem muito. Aqui é a parte legal da palestra. É o momento que a gente vai ver algumas espécies curiosas, algumas espécies que eu separei, que eu falei, essas espécies são sensacionais, incríveis. Essa é a lagarta da laranja. Olha só que legal. Essa aqui, ó, é a forma dela na maior parte do tempo, tá, gente? Então, ela possui essa estrutura, ela possui... Isso aqui não é o olhinho dela, tá? Isso são marcas que imitam o olho. E ela imita, basicamente, né, todo o corpinho dela imita essa cobra, que é uma cobra que é encontrada, por exemplo, em laranjais. Então, o corpinho dela é todo preparado para isso. Você fala, uau, nossa, que legal, né? Ela tem toda ali, né, algumas tatuagens pelo corpo ali, bem bacanas, que imitam uma cobra. Mas não termina por aí, não, gente. Quando ela se sente ameaçada, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são chifres, tá? A cabecinha da lagarta é aqui, ó. Isso são chifres, estão ali atrás da cabecinha dela. Então, quando ela se sente ameaçada, o que ela faz? Ela fica numa postura mais defensiva. E aí ela levanta os chifrinhos para fora. Sabe para quê? Para imitar a linguinha da cobra. E aí elas começam, então, a colocar aquele chifrinho para cima, assim, tudo mais, naquela postura que vocês podem ver aqui na imagem à direita, e elas começam a fazer uma movimentação assim, ó, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, assim, paradinha, bem como se fosse uma cobra. E aí eles pegam esse chifrinho e começam a fazer assim, ó, mexer, imitando uma cobra. Todo o corpo dela imitando uma cobra, até mesmo a linguinha da cobra, para quando ela se sentisse mais ameaçada. Aquele predador ele não ficou com medo de mim, da minha aparência, então eu vou parecer aqui machão aqui para ela agora. Ó. Coloca a linguinha para fora, fica numa posição diferente, e aí o predador, opa, acho que aquilo ali vai fazer mal para mim. Mas como se não bastasse ainda, gente, se isso não funcionar, ela consegue soltar nessa região um cheiro que simplesmente manda longe os predadores dela. Esse cheiro possui moléculas que irritam o olfato do predador, e o primeiro momento que eles sentem o cheiro também, eles já não querem isso aqui. Isso aqui deve ser algo muito, muito ruim, não quero isso. Olha quanto mecanismo uma lagarta que às vezes a gente vê, a gente fala aquele bichinho ali que não deve ter nada de especial, ela possui. É simplesmente incrível, é maravilhoso. Quanto design nós vemos presente nessa espécie. Nós temos também essa espécie que é chamada de lagarta cabeça de cobra. Então, quando ela não está lá se alimentando, ela se prende nos galhos ou na folha e fica pendurada como se fosse literalmente uma cobra enroscada. E olha como que a cabeça dela imita exatamente a cabeça de uma cobra, é como se fossem os olhos da cobra aqui. Você pode ver as diferenças de cor na parte superior e inferior, né, do corpo ali da lagarta também. É simplesmente um sistema magnífico, né, chamado mimetismo e camuflagem. Quem falou sobre isso, por exemplo, foi o professor Ricardo Marques, com uma palestra incrível, genial, que ele deu também nesse congresso. Se você não assistiu, vai ficar essas palestras online no canal da TDI, se inscreva, porque lá vocês vão conseguir pegar as palestras que vocês às vezes não conseguiram assistir aqui no congresso. E essa aqui, na minha opinião, é uma das lagartas mais bonitas, que é chamada de lagarta joia. Ela remete a literalmente como se fosse uma gema, uma joia. Parece algo que está vindo de um filme de ficção científica, né? Algo que parece que nem é do nosso mundo. E ela é extremamente... nesse caso, eu acho ela até bem bonitinha. Eu acho ela bem legal. Aquela estrutura nas costas dela não é uma estrutura rígida e sólida, como se fosse uma espécie de cristal. Tá? Na verdade, é uma estrutura gelatinosa. E é muito interessante essa espécie da lagarta joia. Mas agora, voltando então ao nosso tema, vamos entender que as lagartas elas vão ter que fazer um processo de troca de roupa. Pois é, elas vão ter que trocar de pele. A gente viu que crescer 100 vezes o nosso tamanho original não é tão simples, é bem complicado. Elas vão crescer bastante. E nesse processo, então, elas vão ter que fazer a troca da pele. Porque em um determinado momento, a pele delas vai ficar pequena demais.
É aquela velha história, né? Minha esposa sempre briga comigo por causa disso. Mas a gente come demais, perde a boca, né, tudo mais. Aí as nossas camisas param de servir, aí a gente precisa comprar uma camisa nova, né? Uma camisa com tamanho maior, porque a gente engordou. E no caso delas é a mesma coisa, só que elas não têm que comprar uma camisa, elas só trocam a pele delas. Um processo que é chamado de muda ou ecdisa. Elas vão passar por cerca de 4 a 5 mudas. E a última muda que elas passam é mais especial do que todas as outras, porque vai ser junto com a formação da pupa, onde ela vai ter a metamorfose posteriormente e vai nascer então ali a borboleta. Então, como que esse processo de ecdise funciona? Aqui nessa imagem vocês podem ver literalmente a lagarta, né, com a pele nova aqui, e ela saindo de dentro da pele antiga. Tá? O processo ele é ativado por sensores localizados nas cutículas das lagartas. Esses sensores, eles basicamente, pessoal, eles vão ficar medindo a pressão ou a tensão aplicada naquelas regiões. Quando esses sensores, eles têm um limite, vamos colocar assim, o sensor tem até um limite X. Quando a pressão excede esse limite, automaticamente o sensor ele manda um sinal para o cérebro da lagarta. E ele fala assim, o seguinte, a gente está gordinho, a gente precisa dar um jeito porque está apertando tudo aqui internamente. Então, a gente tem que trocar de pele. Aí esse sinal fala isso com o cérebro e fala assim, abre aí a liberação hormonal da ecdisona. Aí o cérebro vai lá e fala, opa, então beleza, vou liberar aqui o hormônio ecdisona. Esse hormônio ecdisona, então, é liberado. Nesse mesmo momento, a lagarta ela vai pegar suas pequenas garrinhas e se ancorar, seja na folha ou no galho. Ela vai se ancorar, vai se prender e vai ficar toda presa. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, que as patinhas dela da pele anterior, todas estão aqui presas, olha. Estão todas presas. Por quê? Porque ela se ancorou. À medida que ela se ancorou, então, começa a bombear um líquido entre a pele antiga e a pele nova. Esse líquido, então, vai fazer a separação das duas peles, aonde ela vai começar a fazer uma espécie de dancinha e sair de dentro daquela pele antiga que ela estava. O primeiro rompimento da pele antiga, 90% das vezes vai acontecer atrás da cabeça. Então, acontece o primeiro rompimento atrás da cabeça e ela vai saindo de dentro da pele antiga. Um processo magnífico, e essa troca de pele é chamada de ecdise no caso das lagartas, e também em outros animais, como cigarras e etc., também é chamado dessa forma. Aqui nós vamos ter a última ancoragem da lagarta. Bom, ela vai passar por cerca de 4 a 5 processos de ecdise. E no último processo a gente falou que seria diferente, porque seria a formação do casulo, da pupa também chamada, ou crisálida. O primeiro passo da lagarta, quando ela fala, está chegando o momento da minha super transformação, preciso achar um lugar seguro. Então ela já vai para o lugar que ela considera mais seguro para ela poder fazer essa grande transformação. Por quê? Porque ela vai ficar imóvel durante um bom tempo. Então o lugar tem que ser bem seguro. O primeiro passo desse processo é a produção de um botão de seda. Então, na boquinha delas, elas vão produzir seda, e vai começar a grudar a seda, seja no galho ou seja na folha que elas escolherem. Então, fez o botão de seda, grudou a seda. Após ela ter grudado a seda, então, ela vai para o passo número 2. Elas possuem 2 presilhas na cauda. Elas utilizam essas presilhas para poder se prenderem em forma de J. Isso em forma de lagarta. Não é na crisálida ainda, tá? Isso aqui, a borboletinha já está dentro da crisálida, e a crisálida está transparente. Aqui a gente está falando da lagarta, o rabinho dela vai ter 2 presilhas, ela vai se prender, então, naquela seda, naquele botão de seda, e vai fazer um J,
vai ficar curvadinha em forma de J. Logo depois, ela vai passar por um processo de imobilização durante 3 dias. Então, ela vai ficar basicamente 3 dias sem se mover. Ah, mas ela vai estar fazendo nada, Daniel? Não, vai estar. Esse momento vai iniciar inúmeras reações químicas e bioquímicas dentro da lagarta. E essas reações são essenciais para tudo que vai acontecer na metamorfose. Como passo 4, ela vai eliminar a pele antiga e iniciar a formação da pupa, que é essa estrutura. Então, ela vai passar pela última troca de pele e vai iniciar a formação da pupa. Aqui, esse ponto 5 é algo incrível. Eu não sabia desse detalhe. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu me deparei com um artigo que me mostrou imagens desse artigo simplesmente de cair o queixo. Eu quero mostrar isso para vocês. Ela vai utilizar um músculo chamado cremaster para aganchar definitivamente no botão de seda. Então, antes ela estava por 2 presilhas bem frágeis. No momento que está tudo preparado, ela simplesmente vai pegar essa musculatura e vai enroscar ela no botão de seda que ela preparou. E aí vem a parte final, que é exatamente a pele antiga é rompida por completo, ela vai cair, o músculo, né, que é o cremaster, ele vai se enrijecer junto com a seda, a pupa vai se formar e ter vai ter um caráter, né, resistente, duro, né, sólido. E aqui agora eu quero mostrar para vocês o que é o cremaster. Isso são imagens reais, tá? Do músculo, da musculatura. Isso é o botão de seda, e aqui nós temos a musculatura cremaster. Essa é a musculatura cremaster ampliada, ou seja, isso aqui ampliado, e esses fios são as sedas. A gente está vendo literalmente, um sistema de ganchos. Como que um sistema de ganchos como esse pode ser gerado de forma aleatória? Como que aquela lagarta pode saber que existe todo esse sistema com uma única função? Enganchar na seda que ela preparou de forma definitiva para acontecer todo o processo de metamorfose. Isso aqui é engenharia pura, puríssima. É literalmente um sistema de enganchar. Você vê diversos ganchos que entrelaçam na seda e prendem de forma definitiva a borboleta. É aquele momento que nós olhamos e falamos, uau, esse design é muito bom, é muito profissional. Um sistema totalmente feito com um propósito e uma função. Prender a seda e sustentar todo o processo da pupa e da metamorfose. Então vai iniciar a reconstrução, que eu chamo de uma reconstrução ultra sofisticada, junto com o processo de metamorfose. Então, no processo da pupa, existem 2 tipos de células que as lagartas possuem. Quais são esses 2 tipos de células? Chamadas células larvais, que compõem todos os órgãos internos da lagarta. E nós vamos ter, por exemplo, os discos ou células imaginais, que são basicamente células adormecidas que estão dentro do corpo da lagarta e que só vão ser despertas no processo de metamorfose. Nesse momento vai acontecer a dissolução das células larvais. Bom, a borboleta ela não vai precisar daqueles órgãos da lagarta. Todo o corpo dela vai mudar. Para isso, existiria uma perda energética enorme ali, porque você não vai precisar, vai ser tudo lixo, só que não. Acontece ali a dissolução de todas essas células que não têm função. Essas células vão se tornar chamadas sopas celulares. Acontece de forma caótica? Não. Acontece de uma forma extremamente ordenada. Ela é processada e reciclada, aproveitando todas as moléculas e elementos químicos necessários para a ativação e construção dos novos discos imaginais, que vai basicamente toda a estrutura das borboletas. Nessa imagem de um artigo, vocês podem ver aqui o corpinho da larva. Todas essas regiões cinzas
são os discos imaginais, ou seja, não tem função até ali, está tudo adormecido. Porém, aqui eles já conseguiram mapear. Esses aqui é para a formação da tromba, por exemplo. Esses aqui é para a formação da antena. Esses aqui são para a formação das pernas da borboleta. Esses aqui são das asas. Estão todos lá, adormecidos, só esperando o momento da metamorfose. E no momento da metamorfose você não tem perdas. Você tem um aproveitamento inteiro de todas aquelas células larvais que viraram aquela sopa cheia de nutrientes para a formação, então, de todas as estruturas novíssimas da borboleta. As patinhas da lagarta não são iguais às das borboletas. Antenas não são iguais. O olho não é igual. Tudo diferente. Então a gente termina o processo de metamorfose e a borboleta vai sair de dentro da pupa. Acabou todo o processo? Está terminado? Não, não está terminado. Ainda existem 2 pontos que precisam acontecer, principais. O primeiro deles, ajustar as asas. Sabemos que borboletas passam a maior parte do tempo voando. Elas precisam estar com as suas asas preparadas para voar. E segundo, montar a tromba. A gente vai entender cada um deles agora em detalhes. Então, saiu da pupa, percebam que as asas da borboleta, elas estão dobradas, amassadas. Não tem como ela bater essas asas e sair voando. Elas precisam ajustar primeiro essas asas. E como isso acontece? Essas asas elas são todas cheias de vasos. Possuem uma irrigação extremamente alta, não quando nascem. O abdômen imediatamente age como uma bomba. Ele começa a bombear um líquido que se chama hemolinfa. Esse líquido é como se fosse uma espécie de sangue, não como o nosso sangue, é um sangue diferente. O nosso sangue, por exemplo, carrega oxigênio, faz várias outras funções. Nesse caso, a maior composição desse sangue, dessa hemolinfa, é de sais e de água. Então ele começa a bombear isso, principalmente para as asas da borboleta, aonde vai esticar e inflar as asas. Então as asas nascem dobradas, murchinhas, bombeia, as asas elas se esticam e abrem. E aí então as asas estão prontas para alçar voo. As borboletas estão prontas para bater as suas asinhas e poderem fazer o seu primeiro voo. Aqui nós temos a tromba. Algo que eu queria mostrar para vocês de muito interessante. Então, aqui nós temos a cabeça da borboleta e essa estrutura é a tromba. Reparem que a tromba é dividida em 2. Você tem 2 estruturas. É como se fosse um tubo e esse tubo tivesse sido cortado ao meio. E ele literalmente está aberto em 2. Então, isso nasce separado. Quando a borboleta ela nasce, essas 2 estruturas estão separadas. E ela precisa, então, montar, ela precisa juntar essas 2 estruturas de modo que ela fique fixa e faça a sua função final. Para isso, eu trouxe mais imagens para que vocês possam entender a visão disso de uma forma real. São microscopias aqui da cabeça da borboleta, podemos observar a tromba aqui, a estrutura 1 iniciando aqui, a estrutura 2 iniciando nessa região. Aqui é um zoom, onde nós podemos observar a tensão aqui no meio. Essa região aqui no meio, vocês conseguem ver que existem espécies de ganchinhos. É exatamente a junção de um lado com o outro. E nessa imagem nós vemos essa região mais detalhada, onde nós podemos ver esses ganchos preparados para se juntarem, entrelaçarem um com os outros e a estrutura finalmente ficar completa. Quando eu observo isso, eu lembro de 2 coisas. A primeira, minha infância, quando eu brincava de Lego, que literalmente a gente tinha que montar pecinha por pecinha, encaixando as pecinhas. E a outra coisa que eu vejo é a engenharia pura. Eu vejo um sistema de montagem, um sistema extremamente complexo, que contém todas as peças e ela só precisa encaixar essas peças e o sistema se torna funcional. É maravilhoso a engenharia, a complexidade e o cuidado de toda essa estrutura. Uma estrutura como essa não é possível ser gerada de uma forma aleatória.
Evolução, milhões de anos, processos aleatórios e não guiados não geram estruturas complexas como essa. Alguns detalhes importantes para que a gente possa lembrar tudo o que aconteceu até agora. Após a metamorfose, a borboleta adquiriu, então, novos olhos. Os olhos das lagartas eram olhos que não tinham alta definição, eram olhos que detectavam mais ou menos ali a intensidade de luz, e agora elas possuem olhos que, além de ter alta definição, têm um alcance de até 180 graus. Elas conseguem ver numa amplitude extremamente grande. São exatamente o processo de metamorfose fez com que elas tivessem olhos extremamente avançados e modernos. Asas altamente complexas, e a gente já vai entender o porquê que eu estou falando de asas altamente complexas, porque elas são incríveis. Uma tromba que sente gosto, funcional, que dobra, enrola, tem toda uma flexibilidade, começa em duas partes e depois se torna uma funcional. Possui agora o órgão sexual, onde é o momento dela poder se reproduzir, e várias outras características específicas. Lembrando que tudo isso aqui é impossível de acontecer de uma forma aleatória, não guiada, lenta e gradual. Algumas espécies curiosas agora das borboletas. Essa é uma das minhas prediletas. A borboleta chamada cauda de dragão verde. Ela simplesmente, o que mais me chama a atenção é o formato das asas dela. Olha que incrível. É um formato de asas simplesmente magnífico, onde ela estende as asas até para a parte de trás. E quando ela vai bater as asas, ela pode optar por bater as asas ou por simplesmente fazer aquele movimento nas asinhas atrás dela. É como se fosse um movimento de onda. Olha só, que legal. É simplesmente incrível. É um show. É literalmente um show isso. Maravilhoso essa espécie de borboleta. Aqui nós temos a borboleta asa de vidro. Ela é muito famosa por possuir uma estrutura totalmente translúcida nas suas asinhas. Uma borboleta linda. Aqui nós temos a borboleta folha seca. É uma borboleta que tem mimetismo. Ela literalmente imita uma folha seca. Vocês podem observar que até as ranhuras da folha estão aqui presentes. Até nós temos falhas nas asinhas dela, assim como as folhas secas possuem. E o interessante dessa espécie de borboleta é que, dependendo da vegetação a qual ela vive, ela pode alterar alguns aspectos do seu mimetismo, da sua camuflagem. Simplesmente lindo, maravilhoso. E nós temos a borboleta morfo-azul, uma das minhas prediletas. Eu vi ela pela primeira vez quando eu fui no Butterfly World, lá nos Estados Unidos, quando eu era adolescente. E aí a gente entrava num grande viveiro, e esse grande viveiro era lotado de borboletas, e tinha essa espécie lá que até pousava na nossa mão. Simplesmente incrível. Mas não termina aqui, pessoal. Se você der um zoom naquelas asinhas, aquilo não é pigmento. Aquilo são estruturas em forma de telhas, como vocês estão observando aqui. Então, basicamente, pegaram aquela espécie de borboleta, deram um super zoom e entenderam que tudo era uma estrutura de escamas, como nós podemos observar aqui. Ah, Daniel, mas se não tem pigmento, de onde está vindo essa cor? É isso que é incrível. E é aí onde a evolução falha, que ela não consegue acertar. Aqui nós temos toda essa estrutura. Essa estrutura ela vai possuir nanoestruturas cristalinas que vão, por exemplo, fazer uma difração na luz e vai liberar a coloração azulada. É um sistema extremamente complexo, é um sistema extremamente complicado. Não tem como uma simples evolução gerar um sistema como esse, como nas asas da borboleta. Mas eles foram estudar e falaram assim, gente, essas estruturas são tão pequenas, como será que elas estão presas lá? Foram lá, ampliaram ainda mais. E aqui tem duas espécies diferentes sobre uma visão de microscopia, aonde nós podemos observar que elas estão ligadas a esses, como se fossem potinhos. Eles utilizam termos como se fosse plantar uma árvore. Eles são colocadas lá. É uma estrutura maravilhosa. Aqui nós temos, já finalizando, as antenas. Elas detectam o cheiro através das antenas. Um sistema altamente complexo e altamente eficiente e preciso.
Aqui também é uma microscopia da antena, onde nós podemos ver aqui os pelinhos, e essa estrutura é onde as moléculas do cheiro são direcionadas para poder encontrarem os nervos olfativos. E aqui alguns tipos de antenas. Então temos vários tipos de antenas que as borboletas têm. Esse é um dos mais intrigantes e também mais eficientes, que se lembra uma pena. A molécula, então, ela vai se ligar às proteínas olfativas. Todos esses pelinhos, eles conduzem as moléculas do cheiro para dentro dessas estruturas, entra na estrutura e se liga a proteínas chamadas proteínas olfativas. Essas proteínas olfativas, então, vão conduzir para os neurônios olfatórios, aonde vai esses neurônios fazer um sinal elétrico que vai ser emitido para o cérebro, o qual vai interpretar aquele sinal elétrico em forma de odor. Mais uma vez, estamos falando de uma precisão de partes por bilhão e, dependendo da espécie, partes por trilhão. Uma precisão extremamente alta. Aqui fica mais uma vez a nossa pergunta. Todas as estruturas vistas durante essa apresentação, faz sentido processos aleatórios não guiados formarem estruturas com propósito, com projeto, com antevidência? Ações naturais e aleatórias não podem formar sistemas complexos como o das borboletas, nem mesmo todo o ciclo de vida da metamorfose. Então, a melhor inferência é uma ação inteligente. Se passarmos pelo filtro, aos 4 pilares, podemos detectar complexidade irredutível? Sim. Se removermos qualquer peça, por exemplo, do sistema das antenas, ele perde o seu propósito e não exerce a sua função de sentir cheiro. Portanto, atende à complexidade irredutível. Será que possui informação detectável nas borboletas? Desde quando elas são uma pequena larva. O nascimento delas já tem a informação de nasça e comece a comer. Acumule muito nutriente, porque você vai precisar disso tudo para um processo de metamorfose. Portanto, informação encaixa. Temos antevidência previsto no ovo, por exemplo, sim. Podemos ver que a cola a qual a borboleta ela deixa no ovo, assim como a cera a qual protege e reveste o ovo, são extremamente necessários desde o início para que ele pudesse sobreviver, para que aquele ovo pudesse durar e a lagartinha que estivesse sendo gerado não morresse. E ajuste fino, todo o sistema biológico funcionando em conjunto como se fossem engrenagens, todo o ciclo, começando desde o ovo, lagarta, comer, trocar de pele, todas as emissões elétricas para poder falar, olha, precisa liberar hormônio tal, precisa fazer processo tal, tudo acontecendo de uma forma extremamente coordenada, extremamente perfeita. Portanto, atingimos também o nosso última detecção, que é o ajuste fino. E chegamos à conclusão de que a melhor inferência é uma mente inteligente que projetou esses sistemas. Aqui eu gostaria de deixar uma das maiores inspirações para mim, na minha história de estudos dentro da TDI, também como cristão e também como pesquisador. Luiz Pasteur foi um grande químico. Ele falou, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Quanto mais nós entendemos de ciência, mais nós vemos a presença de um grande designer, de um grande Deus que orquestrou, projetou e fez todas as coisas com um propósito. Eu agradeço a todos por estarem aqui acompanhando até agora. Muito obrigado.